Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no Salmo 2. Pensa nele como um drama cósmico, sabe? Uma história que nunca envelhece, sobre rebelião, sobre o poder de Deus e, no fim das contas, sobre uma escolha que todo mundo precisa fazer. É uma jornada que começa no meio do caos aqui na Terra e vai até o trono celestial, terminando com uma decisão que muda tudo. E essa história toda se divide em 4 atos, como uma grande peça de teatro. Primeiro, a gente vê a rebelião aqui na Terra, uma rebelião que já nasce fracassada. Depois, a cena sobe para o céu para a gente ver a resposta divina. Em seguida, o próprio rei faz seu grande pronunciamento. E por fim, tudo se resume a um chamado para que a gente escolha o caminho da sabedoria. Então, vamos começar pelo primeiro ato, a rebelião inútil. A história já começa com uma pergunta no ar, uma pergunta que mostra uma certa perplexidade, um espanto. E essa pergunta nos coloca bem no meio de uma rebelião que é, bem, intrigante, mas no fim das contas, totalmente sem sentido. E a pergunta é essa: por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? É como se o salmista olhasse para o mundo e não entendesse. Ele vê toda essa agitação, essa fúria, esses planos mirabolantes, e para quê? Para ele, toda essa movimentação contra Deus é simplesmente vazia, uma perda de tempo e energia. E olha, isso não é um protesto bagunçado, não. É uma conspiração bem articulada. A gente vê aqui que os poderosos da terra, os reis, as autoridades, eles se juntam com um objetivo bem claro: rejeitar o governo de Deus e do seu ungido. E quem é esse ungido? É o Messias, o rei escolhido por Deus. Inclusive, lá no livro de Atos, os primeiros cristãos olharam para esse salmo e disseram: é isso, foi exatamente isso que aconteceu quando Herodes e Pilatos se uniram contra Jesus. E esse aqui é o grito de guerra deles, a declaração de independência. Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Na cabeça deles, as regras de Deus, a soberania dele, não são como um muro de proteção, são como uma prisão. Eles veem isso como correntes, algemas. O que eles querem é autonomia total, sabe? Viver sem ter que prestar contas a ninguém lá em cima. E aqui a gente tem um contraste que é sensacional. De um lado você tem os planos humanos, cheios de orgulho, vamos romper, vamos nos libertar. Do outro lado a gente tem a perspectiva de Deus, que olha para tudo isso e classifica como coisas vãs, uma conspiração inútil. Ou seja, enquanto a humanidade acha que está fazendo uma grande revolução, do ponto de vista divino, não passa de uma agitação sem sentido que já nasceu derrotada. Muito bem, agora a gente vai para o segundo ato. E a mudança de cenário é total. A gente sai do barulho, da gritaria, das conspirações aqui na Terra e sobe para a sala do trono celestial. Um lugar de calma, de soberania. E a resposta de Deus para toda aquela rebelião, bom, digamos que não é bem o que a gente esperaria. A primeira reação de Deus não é de raiva, não é de preocupação, é riso. O texto diz que aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Mas não é um riso de quem achou uma piada engraçada. É um riso de superioridade absoluta. É a reação de quem vê uma formiga tentando derrubar um arranha-céu. É um desprezo total por uma rebelião que, para ele, é simplesmente patética e significante. E logo depois do riso, vem a declaração. Uma declaração que põe um ponto final na discussão. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Basicamente, Deus está dizendo: enquanto vocês aí embaixo estão fazendo reunião para planejar a rebelião de vocês, eu já agi. O meu rei já está no trono. Sião, o monte sagrado de Jerusalém, era o símbolo do governo de Deus. Ou seja, a rebelião deles já chegou atrasada. O jogo já acabou. Beleza, agora chegamos ao terceiro ato, o decreto do rei. A cena muda de novo. Agora, quem fala é o próprio rei, aquele que foi colocado no trono. E ele não vem para negociar, não vem para debater. Ele vem para proclamar, anunciar um decreto que é eterno, que não pode ser mudado e que define quem ele é e qual é a sua autoridade. E aqui está o coração de tudo, a declaração central do Salmo. Você é meu filho, hoje eu gerei você. Essa é a voz do pai falando diretamente com o filho. É essa relação única, essa filiação, que é a base, o fundamento de toda a autoridade do rei. Tudo se apoia nessa frase. E essa frase, hoje eu gerei você, é tão profunda que a gente pode entender ela em pelo menos 4 níveis diferentes. Primeiro, fala da relação eterna entre o pai e o filho, desde sempre.
Segundo, pode apontar para o momento da encarnação, o nascimento de Jesus aqui na Terra. Terceiro, e isso é muito importante, se refere à ressurreição, quando ele foi declarado Filho de Deus com todo o poder. E por último, olha para o futuro, para o dia em que Cristo vai assumir visivelmente o governo do mundo todo. Mas o decreto não para por aí. Ele continua com uma promessa de escala global. O pai diz ao filho: peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Pensa nisso. A autoridade dele não é só sobre um país ou um povo, é sobre o planeta inteiro. O mundo todo, de um polo ao outro, é herança que lhe pertence por direito. E para ilustrar o tipo de autoridade que esse rei tem, o Salmo usa uma imagem muito forte: a vara de ferro. Agora, é importante entender, isso não fala de crueldade. A imagem da vara de ferro é sobre um poder que não se dobra, que não quebra. É uma autoridade absoluta, que vai esmagar qualquer tipo de oposição, com a mesma facilidade que a gente quebra um vaso de cerâmica. Não tem como resistir. E chegamos ao último ato. E aqui, a história vira e olha diretamente para a gente, para a plateia. Depois de mostrar toda a rebelião, a resposta de Deus, o decreto do rei, agora vem um apelo urgente. E a escolha que ele apresenta é literalmente de vida ou morte, direcionada a todo mundo, mas com um recado especial para os líderes deste mundo. O recado para os poderosos é bem direto. Ó reis, sejam prudentes. Juízes, deixem-se advertir. Em outras palavras, parem com essa loucura. Ajam com sabedoria. A verdadeira inteligência não é lutar contra Deus, mas é servir ao Senhor com respeito, com temor e até encontrar alegria nessa submissão. Uma alegria com tremor, com reverência. Aí vem as expressão que pode soar estranha pra gente. Beijem o filho para que não se irrite. O que isso quer dizer? Bom, na cultura daquela época, beijar alguém superior como um rei era um gesto de submissão, de lealdade. Era como um rei menor beijando os pés do imperador, para mostrar que estava do lado dele. Então o convite aqui é para abandonar a rebelião e, em vez disso, prestar lealdade, homenagear o rei que Deus escolheu. No fim das contas, o Salmo apresenta dois caminhos, e só dois. Não tem meio termo. De um lado, o caminho da sabedoria, que é se submeter ao filho. O resultado? Refúgio, segurança, vida. O Salmo chama de bem-aventurado. Do outro lado, o caminho da rebelião. O resultado? Perecer, enfrentar a ira, a destruição. A escolha é clara e os destinos são completamente opostos. E para deixar tudo ainda mais sério, o Salmo termina com um aviso. A ira do rei se acenderá em breve. Isso coloca um senso de urgência na coisa toda. Não é uma decisão que dá para ficar adiando para sempre. O tempo para escolher é agora, porque a paciência tem limite e o julgamento é certo. E assim, o Salmo inteiro nos leva a essa pergunta final. Uma pergunta que cada um tem que responder por si mesmo. Diante desse rei que é inevitável, qual vai ser a nossa resposta? Vamos escolher a submissão, que leva à vida e ao refúgio, ou vamos insistir na rebelião, que leva à ruína? A escolha, como o Salmo deixa bem claro, é nossa.